Boa noite, galera. Vamos começar aqui mais uma call de fechamento. Agora são 6h34 da tarde do dia 19/5/2001, certo? E a call de fechamento é referente ao dia em questão, certo? Vou fazer com vocês aqui as mesmas análises que a gente fez hoje de manhã na sala do Zoom, certo? Só um minuto. Tudo certo com a gravação? Deixa eu tentar puxar aqui para poder ficar um pouco mais didático para a gente, tá? Bora lá. O preço já abre aqui, né? E você pode voltar em todas as aulas que tem no meu canal, que vocês vão ver que todo dia é sempre a mesma coisa. Volume, barra vermelha, posicionamento de big player, certo? Próxima barra vermelha, então eu já sei que tem big player se posicionando aí na jogada, só que eu ainda não sei se ele é comprador ou se ele é vendedor, certo? Então eu vou passar um canalzinho aqui entre essas duas barras, certo? Porque essa é a região, certo? Essa é a região de posicionamento do big player. Eu não sei se ele está comprado ou se ele está vendido ainda, certo? A gente tem que esperar o movimento prévio de estouro, de afastamento dessa região para a gente poder discernir se ele é comprador ou se ele é vendedor. Bora lá. Ó, ele já dá uma leve rompida na região, volta para testar e olha o que acontece. É interessante o que acontece agora, né? Nenhum Uma vela, nenhuma barra consegue fechar pavio abaixo, certo? Dessa vela que foi a vela do posicionamento do Big Player. Então, provavelmente, eu já sei que tem o que aqui? Que já tem Big Player na jogada e que ele está provavelmente comprado, certo? O preço não consegue fechar nenhuma barra aqui abaixo do posicionamento dele. E toda vez que o preço volta a essa região, ou que depois que ele se posicionou, deu essa leve alta, e depois que ele voltou aqui para fazer o teste de oferta, ele fez o quê? Ele estourou na alta novamente, certo? Então, o que a gente já poderia ter feito aqui? Traçado o nosso Midas aqui nessa região para começar a medir o preço médio desse big player a partir do momento que ele se posicionou, certo? Ou seja, não existe nada mais prudente do que marcar o preço médio do big player a partir do momento que ele se posiciona, certo? Esse Midas que eu estou usando aqui, ele é uma VWAP ancorada, certo? Eu já falei mais detalhes sobre ele nas aulas passadas, vocês podem voltar aí e dar uma analisada. Mas qual é a diferença da VWAP ancorada para a VWAP normal? A VWAP normal, ela é o preço médio ponderado pelo volume do dia, certo? Ou seja, ele pega o volume total do dia e faz uma média de onde está passando o médio dos grandes players. A VWAP ancorada não, você ancora ela na região que o player se posicionou e começa a medir o preço médio dele a partir daí, para quê? Para que quando essa região, que é o Midas VWAP ancorada, for vir a ser testada, você ter não mais certeza, mas você tem uma segurança a mais de que esse médio pode ser defendido, porque é a real localização do médio daquele player que está gerando aquele movimento prévio, certo? Beleza. Ele deu essa leve estourada na alta aqui. E olha o que ele fez aqui. Ele veio aqui testar o Midas VWAP ancorada novamente. Nesse momento aqui eu entrei numa compra, mas preste atenção no que aconteceu. Ele voltou para essa região, certo? E aí eu saí da operação. Eu saí da operação e fiquei de olho aqui, e essa parte ela é interessante porque acontece uma coisa que eu já venho falando para vocês há dias, certo? Preste atenção no que acontece. Eu tenho barra de volume direcional no rompimento, certo? Desse Midas aqui, e o que acontece? Depois dessa barra de volume direcional rompendo o Midas nessa lateralização, eu entrei vendido. Entrei vendido por quê? Porque preste atenção na lógica que eu já comentei nos outros vídeos, certo? Aqui é o preço médio do player que está comprado. Se o preço passar para baixo do preço médio do cara que está comprado, ele tem duas opções. Ou ele sai da operação, certo? Que ele está comprado, ou ele vai tomar muito prejuízo. O stop de quem está comprado é venda, certo? O stop de quem está comprado é venda.
Então, eu entrei vendido por quê? Porque na perda dessa VWAP, que é o Midas ancorada, no preço médio aqui, ó, na perda do preço médio do Big Player que está comprado, eu esperava realmente um grande movimento de baixa. Por quê? Porque esses caras que estão aqui, ó, eles começariam a estopar, certo? Mas olha só o que aconteceu. O preço dessa outra barra vermelha, certo? E essa barra vermelha, ela não acontece em qualquer lugar. Ela acontece em cima da POC. O que é a POC? A POC, quando vem ser testada por cima, ela é um suporte poderosíssimo. Quando ela vem ser testada por baixo, ela é uma resistência poderosíssima, certo? E presta atenção nos próximos movimentos. Eu tive essa barra de coloração, primeira barra de coloração, segunda barra de coloração. Luiz, o que essa alta volumetria no fundo quer dizer? Ó, barra de coloração aqui e barra de coloração aqui. O que esses altos volumes no fundo eles querem dizer? Em cima de uma POC, presta atenção. Existem dois tipos de volume, certo? Vou colocar aqui, ó. Volume direcional e vou colocar de verde volume de negócios. Qual a diferença entre os dois? Basicamente, o volume direcional ele está envolvido nos grandes rompimentos. Os volumes direcionais eles são caracterizados por respeitar a terceira lei de Wyckoff, ou seja, eu tenho muito volume, só que o spread da barra também é grande. Por quê? Porque o esforço versus resultado, que é a terceira lei de Wyckoff, ela é respeitada. E quando ela é respeitada, nós temos um volume direcional. O que é um volume direcional? O volume direcional é o volume que desloca preço, certo? Quando a gente sai um pouco da cena do volume direcional, a gente entra no volume de negócios. Só existem esses dois tipos de volume no mercado, volume direcional e volume de negócios. Uma característica básica do volume de negócios é o seguinte, ele não respeita a terceira lei de Wyckoff. Como assim, Luiz, não respeita a terceira lei de Wyckoff? Eu tenho grandes volumes, mas eu tenho pouco movimento. Eu tenho muito esforço, mas não tenho muito resultado. E o que isso significa, Luiz? Isso significa que quando eu tenho essa divergência entre esforço versus resultado, ou seja, tenho muito esforço e tenho pouco resultado, isso significa que pode provavelmente estar acontecendo uma absorção. E essa absorção ela está acontecendo em qualquer lugar? Não. Eu já tinha player comprado aqui, ó, no início do pregão e agora eu estou tendo indícios de uma absorção em cima dessa POC, certo? Então, eu tenho o provável reposicionamento dos grandes players que estavam comprados aqui, eles pararam esse movimento aqui e a galera que estava acreditando na baixa começou a vender aqui, ó. A galera que estava na baixa começou a vender aqui acreditando no rompimento, certo? Ou seja, acreditando na continuação dessa tendência de baixa. E aí você começa a anotar o que aqui, ó? Você começa a anotar nesse fundo que eu estou tendo volume, mas eu não estou tendo o quê? Eu não estou tendo resultado. Então, o que pode provavelmente estar acontecendo aqui? Renovação de fileira por parte dos grandes players. A galera que está acreditando na continuação do movimento de baixa está vendendo, 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 vendendo. E o grande player está fazendo o quê? Comprando, comprando e comprando cada vez mais. Ou seja, isso aqui é uma armadilha de fundo que os sardinhas caem na sua grande maioria das vezes. É nesse momento aqui que a gente separa os 97% dos 3%. Por quê? Porque enquanto a galera começar a vender, 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 acreditando na continuação do movimento, o grande player está comprando, comprando, comprando. Se tem muita gente vendendo e um grande player comprando, está acontecendo negociação. Se está acontecendo negociação, essas negociações vão ser denunciadas pelo volume. E você pode notar aqui pelo nosso volume financeiro que sim, eu estou tendo esse comportamento volumétrico, certo? Aqui, ó, barra amarela, barra laranja, nos indicando que pode estar acontecendo uma possível absorção nesse fundo pelo simples fato de eu ter volume, mas não ter movimento. Ou seja, a terceira lei de Wyckoff não foi respeitada, eu tenho esforço, mas não tenho resultado. Ok? E o que acontece posteriormente?
Já está acontecendo aqui, certo? Essa absorção ela está acontecendo em cima de um ponto importante de suporte. O preço está testando essa região aqui, essa região está servindo como suporte. E eu já comecei a notar o que? Esse comportamento volumétrico aqui no fundo para uma possível reversão de mercado. Então, se eu tinha player comprador aqui no início e se eu tenho o player se reposicionando aqui, o que nós podemos fazer? Pegar o horário desta barra 9,55. Vamos pegar o horário dessa barra aqui, 9,55. E a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o Midas e vai começar a medir o preço médio a partir desse ponto, para saber se esse player, se ele realmente tem a intenção de jogar esse mercado para cima ou para baixo, certo? A gente vai marcar também aqui um canal entre essa barra vermelha para a gente não ficar perdido. Bora lá. Ó, o que acontece aqui? As duas barras de coloração, o que elas fazem? Elas batem no Midas, que é o preço médio do provável player que está posicionado aqui, pós essa absorção. Ou seja, se teve uma absorção aqui em cima de um suporte, a gente acredita na reversão. E aí a gente traçou o Midas aqui nessa barra vermelha, que é a barra que provavelmente eles se reposicionaram. E a gente vai começar a medir o preço médio a partir daqui, certo? Vamos ver para que lado ele vai romper essa barra vermelha, para depois... Eu já marquei aqui embaixo, porque na hora do pregão, pela manhã, eu marquei aqui embaixo justamente por causa desse rompimento aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. O que acontece aqui, ó, certo? Eu tive essa briga aqui dentro do spread da barra vermelha, só que logo após, o que acontece? Ela é rompida para cima, e ela é rompida para cima com volume direcional. Olha a diferença do volume direcional para o volume de negócios. Olha aqui, ó, eu tenho volume direcional aqui nessa região, já me denunciou aqui pelo volume financeiro. E eu tenho volume de negócios aqui, ó, volume de negócios. Qual a diferença entre os dois? Agora ficou clara, né? O volume de negócios é o volume de troca de lote, é o volume que faz o dinheiro trocar de mão. Tem a galera que está acreditando na venda e tem a galera que está acreditando na compra. Então, nesse momento, eu tenho o quê? O dinheiro trocando de mão. Tem muita gente vendendo, mas tem muita gente comprando, certo? E esse mercado vai estourar para algum lado. E, pra, e o que faz a gente confiar aqui agora que essa tendência realmente seria de alta e que ela seria continuada? O rompimento desse caixote, dessa vela. Você tem aqui, ó, o spread dessa barra. Vou até marcar aqui. Aqui, ó. Soltaram um foguete. Ó, a gente marcou o spread dessa barra aqui e a gente estava esperando ela ser rompida para algum canto para a gente continuar, né, com nossas leituras. O que poderia ter acontecido aqui? Luiz, o que poderia ter acontecido aí? Gente, eu já tive uma absorção aqui no fundo, então eu já estou confiando nessa alta, mas poderia ter acontecido simplesmente isso aqui, ó. O mercado poderia ter rompido, feito pullback aqui, ó, para vir buscar essa outra POC. É por isso que a gente espera o rompimento do posicionamento do player para a gente começar a tomar as nossas decisões. Mesmo sabendo que o preço médio desse player que estava comprado já estava passando aqui, ó, e já foi o que? Defendido uma vez aqui nessa região. Ó, vou até marcar aqui o X de vermelho. Já foi defendido aqui nessa região. E aí ele vem e estoura aqui, ó, nesse candle com volume direcional, ele faz o quê? Olha aí a diferença entre o volume direcional e o volume de negócios. O volume de negócios é esse volume aqui, ó, que eu tenho barra de coloração amarela, barra de coloração laranja e o preço não anda, ou seja, absorção. E volume direcional é esse volume aqui, ó. O volume que promove o rompimento dos grandes caixotes de lateralização, é o volume que promove o rompimento de regiões de suporte e resistência, é o volume direcional de fato o que manda no mercado. E aí eu tenho esse caixote de lateralização rompido por esse volume direcional,
nos mostrando qual o posicionamento desse player aqui, que provavelmente seriam os mesmos players que entraram comprado aqui, certo? Ou seja, eles absorveram aqui nesse primeiro patamar e reabsorveram aqui. Porque lembra qual é a lógica dos big players? Eles querem comprar barato para vender cada vez mais caro. Eles compraram uma parcela de lotes aqui. Vamos supor que eles compraram 10 mil lotes aqui. E aqui eles fizeram um preço médio comprando mais 20 mil lotes. E agora eles estão posicionados para compra. E aí o mercado rompe aqui, ó, essa região de lateralização, que é a região que o player está posicionado, rompe para cima com volume direcional. Não sou eu que estou falando, não. Tá aqui, ó. Certo? Ele rompe com volume direcional, nos mostrando qual é a tendência do mercado e qual o posicionamento desses players aqui, ó. Certo? Ó, comprado, reabsorção de fundo, reposicionamento de ordens, certo? E aí o mercado começa a trabalhar nessa tendência de alta aí que nós vemos. Deixa eu puxar o gráfico inteiro aqui. Bora ver aqui o negócio, onde é que fica interessante. Olha aqui, bora lá. Eu tenho aqui, ó, o preço médio desse player que está posicionado lá no fundo, já foi defendido uma vez aqui, carregando o preço médio dele, onde o mercado lateraliza novamente. Aí você fica se perguntando, você que não lê fluxo, por que que o mercado está lateralizado? Por que que ele bateu nessa região e começou a lateralizar? Tá aí a explicação, simples e fácil. O preço simplesmente está testando o preço médio do player que está comprado, correto? Olha aqui, eu tenho um player que está comprado, que absorveu esse patamar aqui em cima da POC, ou seja, a POC por si só já é um suporte de resistência poderosíssimo e fez o quê? Foi vir a ter testada por cima, e aí o player reabsorveu, reposicionou e começou a agredir a favor dos seus lotes. Eu tenho um volume direcional envolvido aqui, ó, no rompimento do posicionamento do player. E aí depois eu tenho o quê? Eu tenho o teste. É por isso que o preço chega aqui nessa região e lateraliza, e muita gente fica se perguntando, por que que o preço está lateralizado? Simples. O preço está lateralizado porque ele está testando o preço médio de um big player que está comprado. Luiz, o que é o preço médio de um big player que está comprado? Certo? Não vou falar. Vou deixar esse tema para uma próxima aula se houver interesse. Se vocês tiverem interesse, coloca aí nos comentários. Coloca assim, Luiz, o que é o preço médio do player que está comprado? Para quem ainda não tiver sacado, que eu vou tentar responder e vou trazer essa aula no próximo vídeo. Beleza, vamos lá. Ele está aqui, ó, testando o preço médio do player que está comprado, sentiu o preço médio dele e fez o quê? E foi defendido. Bora lá. Ó, o preço fura aqui, ó. O preço fura o preço médio do big player, mas preste atenção nisso aqui, ó, na regra de coloração. A coloração desse candle, certo? Ou seja, preste atenção tanto que esse big player que está comprado, ele estava bem calçado nessa operação. Olha, o preço veio aqui testar o preço médio dele, lateralizou e foi defendido. O preço voltou aqui para testar, ó, ele teve até uma micro retração aqui, ó, em cima do preço médio dele, mas fez o quê, ó? Rasgou o preço médio dele, mas deu de cara com quem? Deu de cara com a POC, que por si só já é um suporte de resistência poderosíssimo. E olha o que acontece aqui, ó, volume de negócios. O que é esse volume de negócios, Luiz? Em cima da POC, a galera começou a vender, 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 acreditando no rompimento desse fundo, e o player que estava comprado aproveitou o máximo que pôde para aumentar os seus carrinhos, certo? Para poder encher a mão aí, para poder comprar mais barato e vender mais caro. Na última call de fechamento, eu falei sobre isso. O preço chega aqui nessa região, ó, presta atenção. O preço, onde que o player montou suas posições aqui, ó, certo? O player montou suas posições aqui.
olha onde o preço já está. Chega um momento que o preço já ficou muito caro, não compensa mais para ele negociar. Ele comprou o contrato aqui a R$ 2, esses valores são fictícios, e agora ele está pagando R$ 5 no contrato. Então, para ele já não faz mais lógica ele continuar com esse movimento de alta. Então, ele faz o quê? Ele vai corrigir o preço para conseguir comprar lotes mais baratos para posteriormente vender mais caro. Eu falei com essas palavras no último vídeo. E aí o que acontece? Eu tenho um falso rompimento de fundo aqui, e o que esses falsos rompimentos de fundo eles geram? Galerinha, a turminha já está ligada nisso. Falso rompimento de fundo são caracterizados por falta de volume. Falsos rompimentos de fundo são caracterizados por falta de volume. E o que mais é o falso rompimento de fundo? Falso rompimento de fundo é armadilha de big player. Como assim, Luiz? Armadilha de big player. Falso rompimento de fundo é armadilha de big player para gerar liquidez, porque quando tem um falso rompimento de fundo e a galera começa a acreditar que aquele fundo vai ser rompido, eles começam a entrar em posições vendidas. Quando eles começam a vender no falso rompimento, na armadilha do big player, o big player começa a comprar. Por quê? Porque ele abocanha toda essa liquidez que está sendo gerada no mercado. A galera que não está lendo o fluxo acha que o fundo vai ser rompido e que agora vai reverter a tendência, que agora o mercado vai começar uma tendência de baixa por causa do rompimento daquele fundo. E a galera que está acreditando nisso começa a vender, vender, vender. E o big player aproveita e faz o quê? Começa a comprar, 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 comprar. E aí tu entra vendido nessa posição enquanto os grandes players estão comprando. E aí você cai e vira sardinha mais uma vez de tubarão. Por quê? Porque você cai numa armadilha de big player. Armadilha essa que ele gerou para gerar liquidez no mercado e para poder comprar mais barato também. Olha a onda de liquidez que ele não gera no mercado quando ele rompe um fundo sem volume. Ele gera uma onda de liquidez muito grande, certo? Porque já tem gente preparada no mercado, pronto para acreditar nesse rompimento de fundo e entrar a favor dessa tendência. E aí o que acontece? O preço anda aqui, ó, poucos pontos. Anda poucos pontos e depois faz o quê? Volta todinho na tua cara, certo? E aí você virou o famoso comida de tubarão, certo? E aí o que acontece aqui, ó? Big Player aproveita essa onda de liquidez em cima da POC, onde tenho muito negociador disposto a negociar, onde já é o quê? O suporte de resistência por si só, e aí o preço vem dar essa correção com falso rompimento desse fundo aqui, ó. Aqui, galera, o preço lateralizou aqui em cima, ó. E já foi defendido. Vocês acham que esse player comprador tá para brincadeira? Ele não tá para brincadeira. E aí eu tenho um falso rompimento aqui. E esse falso rompimento dá em cima de uma POC. O preço é defendido e depois é jogado para cima novamente. Vou puxar o gráfico inteiro aqui. Vou puxar o gráfico de 5 minutos para reduzir o ruído. E vou pôr o gráfico inteiro. É isso aí, galera. Preste atenção aqui para finalizar a aula. E depois vocês partirem para os estudos. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui bem interessante. Primeira defesa, olha essa outra defesa aqui, no Midas, mais uma operaçãozinha, dava aqui. Essa operação aqui, ó, de defesa em cima da POC e o preço finaliza aqui em cima. Mas o fato atípico desse dia foi essa barra aqui, ó, certo? Ela veio aqui nessa região e voltou totalmente. E aí você fica se perguntando por que ela parou exatamente ali. Se vocês voltarem nos vídeos anteriores, você vai ver aqui o que? Eu tenho um big player vendedor. Preste atenção aqui, ó. Eu tenho um player que se montou na venda aqui no dia 18, certo? Que no caso foi ontem. E olha o que aconteceu, ó. O preço caiu após o posicionamento dele, testou uma vez e caiu de novo. Olha aqui, ó. O preço entrou aqui na zona do big player vendedor e olha, foi defendido e abriu com esse gap. E aí, essa barra aqui, ela vai lá em cima e volta totalmente. E aí o mercado começa a fazer o quê? E aí você se pergunta, Luiz, por que essa barra ela parou exatamente aqui? Simples.
Os grandes players, como eu já falei uma vez nos vídeos anteriores, vou falar hoje de novo, os grandes players, eles têm um grande problema para se posicionarem, que é o problema de liquidez. Então, quando um grande player se posiciona, às vezes ele não desova todas as suas ordens no mesmo dia que ele se posicionou, certo? Ou seja, às vezes um grande player ele demora muito para se posicionar. Da mesma forma, para sair de uma operação, ele bate com o mesmo problema que é o problema de liquidez. E aí o que acontece? O preço volta aqui nessa região, que é a região de que está o quê? Player vendido do dia anterior. E aí o preço sofre o quê? Sofre essa absorção aqui e volta aqui para dentro desse range de preço. Por que o preço foi defendido aqui? Simples. A galera que estava vendida aqui desde ontem não deixaram o preço passar dessa região. Eles entraram forte agredindo aqui, ó, para fazer o quê? Para derrubar esse preço. Por quê, Luiz? Porque pelo mesmo motivo que eles defenderam aqui, pelo mesmo motivo que eles defenderam aqui. Porque se o preço passar dessa região, eles começam a ficar no prejuízo, certo? E os grandes players não operam para ficar no prejuízo. É por isso que o preço toca aqui, é absorvido e retrai totalmente. Simples. Os big players que estão vendidos desde ontem defendendo suas posições. É isso, galera. Muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa qualquer dúvida nos comentários. Curte, comenta, envia para os amigos. E até a nossa próxima call de fechamento.